Momento esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Olá, Momento Esportivo, 11 anos no ar. Está chegando com as seguintes mensagens. Gabriel Abu, presidente do Terremoque Rugby, é um dos entrevistados do Momento Esportivo. Mesmo com a pandemia, eles continuam treinando e você vai conferir aqui no nosso Momento Esportivo. Esmeraldo Pizarro, ex-atleta de basquete, handebol e futsal nos anos 80 e nos anos 70 também é homenageado do quadro Resgate Esportivo. Você vai conferir a carreira dele aqui no nosso Momento Esportivo. 11 de setembro, Dia Nacional do Árbitro. Você vai conferir a homenagem que o Momento Esportivo fez aos árbitros de Montes Claros e região. E mais, Atlético Mineiro vence mais uma no Mineirão e agora é o vice-líder do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Cruzeiro, na estreia do Ney Franco, vence e sai da zona de rebaixamento. Essas e outras notícias você confere agora. Momento Esportivo, 11 anos no ar, dedicado ao esporte local e regional. Você confere todos os dias aqui na Vim TV, na TV Gazeta Norte Mineira e também no YouTube Momento Esportivo 20. Abrindo o programa hoje, mandando um abraço para o corintiano Adeilson, de São Paulo, está aqui em Montes Claros. Curtindo, muito obrigado aí pela preferência, viu? Sempre sintonizado no Momento Esportivo. Olha, nesse quadro, nós vamos dedicar ao Terremoque, time de rugby de Montes Claros, campeão, já foi campeão mineiro, muita dificuldade para se manter, mas nunca desistiu. E nós vamos bater um papo agora com o presidente, também atleta do rugby do Terremoque. Vamos lá? Fala aí, Gabriel Freitas, o popular Abu. Fala aí. Olá, Rubão. Olá a todos os espectadores. Meu nome é Gabriel Freitas de Souza. Muitas pessoas me conhecem como Gabriel Abu. Eu estou no time de rugby desde a sua fundação e estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre a nossa trajetória no decorrer desses anos de 2012 para cá. Gostaria de agradecer a oportunidade e o privilégio de estar sentado num lugar onde já teve ponto de interlocução pessoas como Walter Catão, Sergipano, que são pessoas ícones, né, que têm uma notoriedade muito grande dentro do esporte montes-clarense. Eu agradeço novamente a oportunidade de trazer o esporte amador aqui para dar esse espaço para a gente, que na verdade é o esporte amador que segura a onda do esporte em Montes Claros como um todo. Em relação às competições que nós vamos disputar, para a gente ficou muito complicado, porque esse quadro de pandemia deu uma bagunçada em calendários esportivos mundo afora. Então, assim, ainda há um quadro de instabilidade. Como o nosso time sempre foi um precursor na difusão do esporte, hoje a gente tem atividades envolvendo, assim, o estado de Minas como um todo e também o sul da Bahia. Então eu creio que os nossos próximos compromissos, eles terão alguma relação com o rugby baiano, já que o calendário do rugby baiano está um pouco mais flexível em relação às ações pós-pandemia, logicamente com as medidas de segurança. Então, assim, nós tivemos contato com eles e eu acho que os nossos próximos campeonatos serão em território baiano. Conhecer o rugby, a jornada dentro do rugby para nós de Montes Claros é uma jornada muito interessante, porque nós tivemos o privilégio do nosso coach, eterno coach Glenn Townsend, e também o irmão dele, Marcos, a família dele como um todo, de incorporar esses valores culturais do rugby, né? Que assim, a gente tinha uma noção muito abstrata, não eram jogos que eram frequentemente televisionados, mas havia essa curiosidade, sobretudo por pessoas que tinham contato com cultura inglesa. Eu mesmo sou um professor de idiomas, né? E o Glenn também é professor de idiomas. E pessoas que têm acesso a esportes de contato sempre questionaram como é que seria o rugby. E nesses questionamentos a gente decidiu se juntar para uma coisa mais legítima, e aí a coisa foi tomando corpo, com intervenções de pessoas da fundação do time, de momentos anteriores, Wendel Guilhoto, Ranara Feres, pessoas de um passado bem distante, mas que fizeram, através dessa curiosidade, nascer um time de rugby aqui no norte de Minas, que era uma coisa muito improvável, e que até hoje tem repercussões muito positivas, graças a Deus. Em relação aos eventos que eu participei e ajudei a organizar, cara, é uma pergunta muito difícil, porque assim,
Quando a gente foi à Bahia, foi muito interessante, porque para diversos atletas do time era a primeira vez que eles estavam vendo o mar, e ser um objeto de poder proporcionar aos nossos atletas uma experiência dessa, antes de tratar do atleta, tratar do ser humano, o rugby sempre priorizou esses valores. Então essa viagem para a Bahia foi muito importante, mas eu não posso deixar de destacar o aniversário do time, que aconteceu em 2018 aqui em Montes Claros. Nós recebemos a seleção mineira de rugby e fizemos um amistoso muito, muito bom. O pessoal lá desceu da região, subiu, né, veio da região metropolitana, Rubem Valenzuela e toda a delegação deles trouxeram o selecionado juvenil e o selecionado o adulto também. Foi um jogo, foi uma festa, foi uma coisa surreal. Foi muito bom estar presente, sobretudo por poder difundir o esporte dentro de Montes Claros, já que a gente sabe dos desafios que é nutrir qualquer coisa progressiva e saudável e sustentável em relação aos esportes dentro da nossa cidade, infelizmente, já que o potencial aqui é absurdo e a gente vê pouquíssimas pessoas conseguindo, assim, né, despontar no cenário internacional. A pergunta clássica, né, a relação do VAR com o TMO, o nosso árbitro de vídeo do rugby. É muito polêmico isso que eu vou falar aqui agora, mas infelizmente esportes como futebol perderam a noção de valores, assim, de honra mesmo. Hoje a gente vê no futebol o pessoal procurando contato para simular alguma vantagem. Então, assim, essas vantagens ilícitas no futebol durante muito tempo, até de uma forma cultural, foram fomentadas. Agora que tem-se o instrumento para se dirimir esses problemas, o pessoal questiona muito. No rugby não existe questionamento porque, antes de tudo, existe muito respeito. O árbitro estando certo ou errado, a gente fala que no rugby o árbitro é igual ao vento, é uma variável que a gente não controla. Obviamente que, né, como respeito, união, garra, fraternidade, solidariedade, são valores muito intrínsecos no rugby. Quando o árbitro decide para o bem ou para o mal, o estádio inteiro faz silêncio, o áudio é aberto, então todo mundo tem acesso. A chamada que ele decidir, né, sendo polêmica, certa, correta ou errada, para nós é indiferente, porque, sobretudo, o respeito. Então, se o VAR, no caso nosso, se o TMO decidir, a gente vai aceitar estando certo ou errado. Resultado a gente mostra dentro de campo e não descontando raivas e frustrações em juízes e outras pessoas que estão, né, ali trabalhando para fazer o jogo seguir. O fim do Jimmy, o fim do Olibamok e todas as outras manifestações esportivas dentro de Montes Claros, eu acho que isso é um atentado educacional, porque a gente tem que parar de tirar o esporte do foco do entretenimento. O esporte é um fato social que está aí para dar oportunidade para muitas pessoas que não vão ter oportunidades pelas vias regulares. Nós temos Felipe, nós temos Thiago Cardoso, que são atletas do Montes Claros Rugby, que hoje eu vou falar com você. Não conheço pessoas desse nível dentro do rugby mineiro, mas infelizmente uma cidade que começa a tolher, que começa a cortar, sabe-se lá por quê, né? Motivo deve ter, porque há tanto potencial aqui que é desperdiçado, que a gente não consegue ver atletas de nível. Quantos campeões mundiais de jiu-jitsu a gente tem em Montes Claros, que infelizmente não conseguem dar vazão a esse potencial, a esse saber tão riquíssimo que eles têm. Aqui a gente tem uma cidade que detém um potencial turístico, ecológico, né? O pessoal da bicicleta está aí. Então eu acho que Montes Claros deu um passo muito grande para trás nas políticas de esporte como um todo. A partir do momento que você começa a cortar os eventos que celebram o esporte, você para de fomentar nas pessoas, nos praticantes, essa mesma vontade, essa mesma curiosidade, o que abre um gancho para a invasão tecnológica que a gente tem hoje, né, que é um ponto de subversão de muitos jovens que estão desperdiçando potencial. Ser um excelente jogador de rugby, um excelente artista marcial, destruindo os dedos aí jogando esse tal desse Free Fire. Isso e entre outras, muitas outras coisas. Olha, é um fato que me marcou muito, assim. É muito difícil falar do rugby para o público leigo. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem e se interessassem, porque no rugby os valores estão acima de qualquer coisa, de pontuação. Eu lembro do jogo de 100 minutos, que foi um jogo que eu machuquei. O time nosso empatou com um time duríssimo de Ouro Preto em 2014. 2014, a gente estava empatado com Ouro Preto. Aí, infelizmente, o time de Ouro Preto não tinha conseguido um campo com refletores, então já estava dando 18 horas, a gente chama esse jogo de um jogo de 100 minutos. E aí a luz estava começando a ficar, né, estava começando a ficar escuro e o campo não tinha luz.
Foi a hora que eu falei assim pro capitão, pô, capitão, aí tá difícil de jogar. Inconscientemente eu tava querendo manifestar, né, aquela filosofia de boleiro, de tirar vantagem, de falar assim, os caras não tem lâmpada, agora nós vamos ganhar, porque eles não têm. Ele virou para mim, apontou a mão na minha cara e falou assim, nós vamos ganhar na bola. E aquilo me marcou muito ali, não só dentro do esporte, mas dentro da minha carreira profissional, de saber que a gente tem que fazer o nosso melhor independente das condições. Então esse marco para mim, dentro do rugby, o jogo de 100 minutos e essa chamada do capitão Gabriel Fox lá, muito inesquecível. Quando a gente fala que o rugby sempre teve muita dificuldade, eu fico muito triste de falar que dos que têm dificuldade, talvez o rugby tenha sido o que mais teve dificuldade. Que, infelizmente, eu boto nessa tecla novamente, Montes Claros é um celeiro de atletas. Você olha o pessoal das antigas, Lalá, Preguinho, jogadores que despontaram, mas no final das contas a gente ouve falar muito o quê? Dandão. A gente ouve falar muito de Bentinho, que são referências do esporte, as pessoas que chegaram lá. Você tem hoje Sergipano, que tem uma notoriedade internacional, mas é porque o cara insistiu ali. É porque, infelizmente, enquanto a gente não tem uma política pública adequada, a gente tem que morrer vendendo espetinho, feijoada, tem que vender adesivo, né? A gente não fala que é passar constrangimento, porque constrangimento, de fato, para nós é uma outra coisa. Mas a gente sabe que é difícil e a gente não desiste de forma alguma. Os planos para o time agora é disputar tudo. Campeonato Mineiro, Campeonato Baiano. Já falei da inconveniência geográfica e de todas as inconveniências que nós temos. Por exemplo, a Liga do Triângulo Mineiro, você tem lá Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, convidados da região de Goiás, né, do norte de São Paulo. Nenhum time desloca mais do que a gente. E é muito caro viajar. A gente tem grandes parceiros, pessoal da Gil VIP Tour, né, às vezes não tem como fazer um preço melhor, mas dá um prazo para a gente conseguir vender mais adesivo, fazer rifa e correr atrás, novamente, né, não é com fins lucrativos, mas era para ser sem fins gastativos, mas acaba que a gente se entrega de corpo e alma, paixão pelo esporte e não tem como deixar, porque no final das contas a gente está representando o nome de Montes Claros no cenário, seja ele, né, estadual ou interestadual ou nacional como um todo. E graças a Deus o time hoje nós tem uma reputação nacional e até internacional, porque nosso coach regressou para Nova Zelândia, nós temos amigos na Argentina também, que valorizam, graças a Deus, a nossa trajetória e a gente espera que para as próximas gerações não precise ser tão difícil. As orientações do Terremoc, do Montes Claros Rugby em época de pandemia, voltam novamente para aquele ponto que eu te falei dos valores. Estamos loucos para treinar, muito embora não tenhamos um espaço de treino aqui, isso é surreal. Fernando Fialho, um jogador nosso, ele foi conhecer um campo gramado em uma competição. Aí a gente fica aí, né? Uma cidade que tem tanto campo espalhado, é complicado a gente ter que treinar num campo de terra, numa brita. Nesse momento aqui eu mando um abraço pro pessoal lá do Jatobás, que cuidam do campo dos Jatobás de uma forma amadora, assim, são atletas amadores, mas que cuidam de forma profissional do campo. Às vezes a prefeitura vira as costas pra gente, mas não tem como ela virar as costas pro esporte, porque quem cuida do esporte é o atleta. E o Terremoc, né, infelizmente a gente teve que parar, porque a gente sabe do caráter inédito dessa pandemia, e a gente não tem a pretensão de falar que a gente sabe mais ou menos do que alguém, mas a gente sabe dos riscos que envolvem a sociedade como um todo. Então, assim, embora o atleta esteja louco para treinar, a gente tem difundido os treinos em casa, para que os atletas não fiquem parados e que o nível não caia. Mas o entrosamento é tudo, né? Comunicação e apoio é tudo no rugby. E a gente espera que essa situação passe para que todos possamos voltar à nossa realidade, né? A rotina tranquila e voltar a treinar, graças a Deus. E, por fim, eu gostaria muito de agradecer novamente, Rubão, o espaço, assim, a voz que você dá para os atletas de Montes Claros. Eu acho que, sobretudo em tempos de pandemia, que a gente conseguiu aí, né, revisar a influência e a importância dos recursos de marketing, de mídia, que a gente consegue estabelecer comunicações virtuais de uma forma mais eficiente, acho que era isso que eu queria dizer. É muito importante a sua voz, né, reverberando o pensamento de tantos atletas que são esquecidos, que são abandonados, que são negligenciados, mas que estão aí firme e forte insistindo. Falo com muita honra de um lugar aqui, né, que eu estou conversando com você de um ponto que eu já observei, já assisti o programa com Catão, já assisti o programa com Sergipano. Então é a voz dos que conquistaram, mas existe voz também daqueles que querem muito conquistar, que é o caso do Montes Claros Rugby aí. E eu falo assim, igual a gente, o handball também tá aí, o jiu-jitsu também tá aí, e assim, conheçam o rugby, né? Montes Claros está começando agora com um time de futebol americano, desejamos a eles muito êxito, que eles possam perguntar pra gente tudo que a gente já sabe, para que eles não possam bater a cabeça nos lugares onde a gente bateu.
Novamente te agradeço o espaço, é uma honra estar aqui e espero que nas próximas entrevistas o cenário que a gente fala seja um cenário mais otimista de valorização e de fomento do esporte, não como entretenimento, mas como um ponto crucial no desenvolvimento da sociedade como um todo. Abração do Terremoto para você, Rubão. Tudo de bom, meu irmão. Abraço. Sensacional a carreira. Muito obrigado, viu, Gabriel? Abu, galera continua treinando, né? Tomando todos os cuidados. As dificuldades não acabaram e precisa do seu apoio. O time vai disputar tudo na próxima temporada, que esse ano ninguém sabe se tem mais. Tá certo? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Momento Esportivo, 11 anos no ar.